안녕하세요. Boa tarde. 네, 이번 시간에는 영혼 구원에 대해서 함께 배우겠습니다. Então, nesta vez, a gente vai aprender sobre a salvação da alma. 네, 누가복음 1장 77절을 보겠습니다. Vamos procurar Lucas, capítulo 1, versículo 77. 77. 누가복음 1장 77절. 네, Lucas, capítulo 1, versículo 77, que diz: Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. 네, 성경에 구원이라는 단어가 있습니다. Sim, então na Bíblia tem a palavra chamada a salvação. 방금 읽은 말씀에도 구원이라는 단어가 나옵니다. A palavra que lemos um pouco atrás tem a palavra a salvação. 그 죄 사함으로 말미암는 구원을 알게 한다고 했죠. Está escrito, né? Conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. 네. 그런데 성경에 보면 구원은 세 가지 종류가 있습니다. Mas, segundo a Bíblia, tem três tipos da salvação. 첫 번째 구원은 영혼 구원입니다. A primeira salvação é a salvação da alma. 죄인으로 태어나서 또 죄가 있죠. O homem nasce pecador e o homem tem o pecado, né? 그 죄 때문에 죽으면 하나님의 심판을 받고 지옥에 갈 운명입니다. Por causa do pecado, o homem morre e depois de ser julgado pelo Senhor Deus, e vai ao inferno. 이 운명에서 구원받는 것이 영혼 구원입니다. Ser salvo desse destino é a salvação da alma. 이 영혼 구원을 받으려면 죄를 영원히 모두 용서받아야 합니다. Para ser salvo, para receber a salvação da alma, então o pecado tem que ser perdoado para sempre. 두 번째 구원은 생활 구원 또는 성품 구원이라고 합니다. E a segunda salvação é a salvação da vivência, ou seja, a salvação da personalidade. 이 구원은 영혼 구원받은 이후에 구원받은 사람이 구원받은 사람답게 살아가는 것을 말합니다. Essa salvação se refere que a pessoa vive como a pessoa salva após receber a salvação. 영혼 구원을 받은 사람이 구원받은 이후에 하나님의 뜻과 영광을 위해서 살아가는 것을 말합니다. Isso quer dizer que a pessoa que recebeu a salvação da alma vive conforme a vontade de Deus. 세 번째 구원은 몸의 구원입니다. A terceira salvação é a salvação do corpo. 이 몸의 구원은 예수님께서 다시 오실 때 이루어집니다. Quando o Senhor Jesus vier de novo, essa salvação do corpo se realiza. 예수님께서 다시 오실 때 구원받은 사람은 아름다운 모습으로, 주님과 같은 모습으로 변화됩니다. Quando Jesus vier de novo, o salvo vai se transformar como a pessoa bela, como a pessoa, como o Senhor. 오늘은 영혼 구원에 대해서 살펴보겠습니다. Então, hoje vamos verificar sobre a salvação das almas. 죄 사함으로 말미암는 구원이라고 했습니다. Está escrito, né? A salvação na remissão dos seus pecados. 에베소서 1장 7절을 읽어주시면 감사합니다. E também vamos procurar Efésios, capítulo 1, versículo 7. 네. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. 네. 여기에도 헤덴성이라고 했죠. Aqui também está escrito, né? Redenção. 살바성, 헤덴성, 헤미성 다 같은 말입니다. A salvação, a redenção, a remissão, todos são a mesma palavra.
이 살바성, 헤덴성, 헤미성은 이 죄가 용서가 되어야 받는 것이거든요. Quando ser perdoado do pecado, recebe essa salvação, a redenção e remissão. 그래서 헤덴성, 곧 죄 사함을 받았으니 그렇게 되어 있습니다. Por isso, aqui está escrito assim: temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. 골로새서 1장 13절, 14절을 함께 보겠습니다. E também vamos ver Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. 여기도 헤덴성이 뭐라고 되어 있습니까? Aqui também, como está escrito sobre a redenção? 헤덴성이 헤미성이라고 그랬죠. Aqui, a redenção é igual a remissão, né? 그런데 죄가 없어지는 것이 헤덴성입니다. Mas expiar os pecados é a redenção. 네, 죄가 없어야 죽음 이후에 지옥 가는 하나님의 심판을 피할 수 있습니다. Quando não tem o pecado, pode evitar do julgamento de Deus após a morte. 이 누가복음 1장 77절, 에베소서 1장 7절, 골로새서 1장 14절에 살바성, 헤덴성이라고 되어 있는데요. 다 죄 사함과 관계가 있습니다. Em Lucas capítulo 1, versículo 77, em Efésios capítulo 1, versículo 7, em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e até 14, tem a palavra salvação, a redenção, mas em todas essas tem relação com a remissão dos pecados. 이 살바성과 헤덴성은 같은 말입니다. Salvação e a redenção são a mesma palavra. 그리고 그 핵심은 죄 사함입니다. E a coisa principal disso é a remissão dos pecados. 이 죄 사함을 통해서 받는 살바성과 헤덴성이 바로 영혼 구원입니다. Pela salvação e a redenção, pela remissão dos pecados, é a salvação das almas. 이 영혼 구원을 받기 위해서는 성경을 바르게 배워야 되겠죠. Para receber essa salvação das almas, então, tem que aprender corretamente a Bíblia. 성경을 통해서 내가 죄인이라는 사실을 알아야 합니다. E eu tenho que conhecer que eu sou pecador através da Bíblia. 그리고 그 죄 때문에 하나님의 심판을 받고 지옥에 갈 수밖에 없다는 사실을 알아야겠죠. E também tem que conhecer que precisa entrar no inferno depois de ser julgado por causa do pecado. 히브리서 9장 27절을 보겠습니다. Também vamos ver Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. 이 심판이 이 죄로 인해서 받는 심판이죠. Esse juízo é por causa do pecado, né? 이 죄가 있으면 하나님의 심판을 피할 수 없습니다. Se tem o pecado, então não pode evitar do julgamento de Deus. 이 죄로 인해 받는 하나님의 심판을 피하게 되는 것이 영혼 구원입니다. Fugir do juízo de Deus por causa do pecado é a salvação das almas. 그러면 이 하나님의 심판을 피하려면 죄 문제를 해결해야겠죠. Para evitar o julgamento de Deus, então precisa resolver esse problema dos pecados. 어떻게 이 죄 문제를 해결할 수 있을까요? Então, como é que pode resolver esse problema dos pecados? 사람의 행위로는 이 죄 문제를 해결할 수 없습니다. Não pode resolver o problema dos pecados pelas obras humanas. 율법을 지키는 것도 행위입니다. Guardar a lei também é uma obra.
그런데요, 율법은 지킬 수가 없죠. Mas, na verdade, não dá para guardar a lei. 착한 일을 한다고 이 죄가 없어지지 않습니다. Mesmo que faça boas obras, esse pecado não desaparece. 율법은 죄인인 것을 깨달으라고 주신 것입니다. A lei foi dada para o homem conhecer que o homem é um pecador. 죄가 있다는 것을 깨달으라고 주신 것입니다. Para o homem conhecer que tem um pecado, o Senhor Deus deu a lei. 죄로 인해서 하나님의 심판을 받고 지옥에 갈 수밖에 없다는 사실을 깨달으라고 주신 것입니다. Para o homem para o homem conhecer que precisa entrar no inferno depois de ser julgado, o Senhor Deus deu essa lei. 로마서 3장 20절입니다. Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. 율법의 행위는 율법을 지키는 것입니다. Obras da lei. Obras da lei é igual a guardar a lei. 그런데요, 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다고 했습니다. Mas está dizendo que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. 율법을 지켜서 천국 갈 사람은 없다는 말입니다. Isso quer dizer que ninguém pode entrar no céu guardando a lei. 율법은 죄인인 것을 깨달으라고 주신 것입니다. Então, o Senhor Deus deu essa lei para o homem entender que si mesmo é o pecador. 죄 때문에 지옥 갈 수밖에 없다는 것을 깨달으라고 주신 것입니다. O Senhor Deus deu essa lei para o homem entender que o homem precisa entrar no inferno por causa do seu pecado. 예레미야 2장 22절을 보겠습니다. E também vamos ver Jeremias capítulo 2, versículo 22, que diz: Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. 이사야서 64장 6절도 보겠습니다. E também vamos ver Isaías capítulo 64 e versículo 6, que diz: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como vento nos arrebatam. 율법을 다 지켜야 죄 없는 의인입니다. Enquanto guardar todas as leis, pode se tornar o justo sem pecado. 그런데 그렇게 할 수 있는 사람은 없습니다. Mas ninguém pode fazer assim. 율법을 지키려면 평생 마음과 행위로 다 지켜야 되고요. 단 한 번도 어겨서는 안 됩니다. Para guardar a lei, então tem que guardar todas as leis pelo coração e pelas obras, e não pode tropeçar em nenhum ponto. 성경은 그래서 의인이 한 명도 없다고 했습니다. Por isso a Bíblia está dizendo que não há justo, nenhum sequer. 로마서 3장 10절입니다. Então vamos procurar Romanos capítulo 3, versículo 10. Que diz: Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. 의인은 없다고 했죠. Aqui está escrito, né? Não há justo, 한 명도 없다고 했죠. nenhum sequer. 전도서 7장 20절입니다. E também Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, que diz: Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. 의인은 없다고 했죠. Aqui está escrito, né? Também, não há homem justo. 의인은 세상에 한 명도 없다고 했죠. Não há homem justo sobre a terra. 의인이 무엇일까요? Então, o que é o justo? 선만 행한 사람입니다. O justo é quem fez somente o bem. 선을 행하고 죄를 범치 않는 사람이 의인이거든요.
Quem faz o bem e nunca peca é o justo. 선을 행하는 것이 중요한 것이 아니라요. 죄가 없어야 된다는 것입니다. Não é importante fazer o bem, mas é importante que não tem que ter pecado. 그런데요, 마음과 행동과 마음 속에 죄 없는 사람이 있을까요? Mas será que existe alguma pessoa que não tem o pecado no coração e na ação da pessoa? 없죠. Não existe, né? 한 명도 없죠. É, nenhuma pessoa. 그러면 결론적으로 말하면 다 죄인입니다. Resumindo, então todos são pecadores. 그리고 이사야서 64장 6절에는요. 우리의 의는 다 더러운 옷이라고 했습니다. E também em Isaías capítulo 64, versículo 6, está escrito assim: todas as nossas justiças como trapo da imundícia. 이 행위로 천국 갈 수 없다는 것입니다. Isso quer dizer que o homem não pode entrar no céu pelas obras. 행위로는 죄를 없앨 수 없다는 말입니다. Isso quer dizer que não pode expiar os pecados pelas obras. 죄인의 더러운 죄는 행위로 없앨 수 없다는 말입니다. Isso quer dizer que não pode expiar os pecados sujos dos pecadores pelas obras. 그래서 행위로 죄를 없애보려고 하는 것을 더러운 옷이라고 하셨잖아요. Por isso, o que pretende expiar os pecados pelas obras, isso se chama o trapo da imundícia. 예레미야 2장 22절에요. 잿물로 스스로 씻으며 수다한 비누를 쓸지라도 내 죄악이 오히려 내 앞에 그저 있다고 말씀하십니다. E também em Jeremias, capítulo 2, versículo 22, está escrito assim: ainda que você se lave com salitre e use muito sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim. 같은 말씀입니다. É a mesma palavra. 사람의 행위와 노력으로는, 사람의 행위로는 죄를 조금도 없앨 수 없다는 말입니다. Pelo esforço e pelas obras humanas, não pode expiar os pecados. 사람들은 율법을 지켜서 착한 일을 해서 죄를 없애보려고 하지만 죄는 하나님 앞에 그대로 있다는 말입니다. As pessoas querem apagar os pecados pelas boas obras, mas o pecado está ainda diante de mim, diante de Deus. 죄를 없애는 방법이 따로 있습니다. Então, existe a maneira de apagar e expiar os pecados. 마태복음 19장 26절입니다. Em Mateus capítulo 19 e versículo 26, que diz: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens, e isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 사람으로는 할 수 없다고 했죠. Isso é escrito, né? Aos homens é isso impossível. 사람의 행위로는 죄를 없앨 수 없다. Pelas obras humanas, não pode expiar os pecados. 행위로 죄를 없애보려고 하는 것은 더러운 옷이다. E o que pretende apagar os pecados pelas obras é o trapo da imundícia. 행위로 죄를 없애보려고 하지만 죄는 그대로 있다. As pessoas querem apagar os pecados pelas obras, mas o pecado está ainda. 하나님의 심판과 지옥, 형벌을 피할 수 없다. E não pode evitar do castigo do inferno e o julgamento de Deus. 이것이 바로 사람으로는 할 수 없으되 이 말씀의 의미입니다. Isso é o significado dessa palavra. Aos homens é isso impossível. 이 말씀을 깨닫는 것은 매우 중요합니다. E entender essa palavra é muito importante. 사람으로는 할 수 없다. Aos homens é isso impossível. 뒤에 보면 하나님으로서는 다 할 수 있느니라. E por trás aparece: mas a Deus tudo é possível. 사람의 행위로는 죄를 없앨 수 없고요. Não pode expiar os pecados pelas obras humanas. 이 죄는 하나님만 없앨 수 있습니다.
E somente o Senhor Deus pode expiar esses pecados. 하나님께서 죄를 없애주십니다. O Senhor Deus expia, apaga os pecados. 사람은 하나님께서 어떻게 내 죄를 없애주시는지를 알아야 합니다. Então, o homem tem que conhecer como o Senhor Deus apaga os pecados. 어떻게 내 죄를 없애주시는지 알고 믿어야 합니다. O homem tem que conhecer como o Senhor Deus apaga os pecados e tem que acreditar nisso. 이것이 바로 영혼 구원입니다. Isso é a salvação das almas. 영혼 구원을 받기 위해서는 회개해야 합니다. Para receber essa salvação das almas, tem que se arrepender. 영혼 구원을 받기 위해서 사람이 해야 할 일은 죄인이라는 사실을 깨닫는 것입니다. A coisa que o homem precisa fazer para receber essa salvação das almas é o que percebe que si mesmo é pecador. 그리고 하나님께 죄를 용서해 달라고 정직하고 간절한 마음으로 기도하는 것입니다. E também tem que pedir o perdão dos pecados com o coração perverso e sedento. E honesto. 이것이 회개입니다. Isso é o arrependimento. 그리고 회개한 이후에 예수님을 믿는 것입니다. E depois de arrependimento, acredita em Jesus. 믿는다는 것은 행위의 반대말입니다. Acreditar, isso é a palavra contrária com uma obra. 사람은 행위로 죄를 없애는 것이 아니고요. 예수님을 믿음으로 죄 사함을 받습니다. O homem não pode expiar os pecados pelas obras humanas, mas recebe o perdão dos pecados pela fé em Jesus. 마가복음 1장 14절, 15절입니다. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Que diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. 회개하고 복음을 믿으라고 하십니다. Ele diz: arrependei-vos e crede no evangelho. 죄인이라는 사실을 깨닫고 하나님께 죄를 용서해달라고 간절히 기도하라는 것입니다. E isso quer dizer que tem que orar fervorosamente a Deus para ser perdoado do pecado. 영혼 구원을 위해 사람이 할 수 있는 일은 없습니다. Não existe nada que o homem pode fazer para ser salvo das almas. 왜요? Por quê? 하나님께서 해주시는 것이기 때문입니다. Porque isso é algo que o Senhor Deus faz. 그래서 하나님께서는 이 세상을 창조하시기 전부터 예수님을 이 땅에 사람의 몸으로 보내주실 것을 계획하셨습니다. Então, o Senhor Deus já planejou para mandar o Senhor Jesus com o corpo humano para esta terra já antes da criação. 예수님은 죄가 없는 의인입니다. Jesus é o justo, sem pecado. 요한 1서 3장 5절입니다. 1 João, capítulo 3, versículo 5, que diz: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 예수님에게는 죄가 없다고 되어 있죠. Aqui está escrito, né? Nele, em Jesus, não há pecado. 누가복음 23장 47절입니다. E também vamos procurar Lucas capítulo 23, e versículo 47. Que diz: E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. 이 사람은 정녕 의인이었도다. Na verdade, este homem era justo. 예수님은 의인입니다. Jesus é justo.
요한복음 8장 46절입니다. E também João, capítulo 8, versículo 46, que diz: Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? 너희 중에 누가 나를 죄로 책잡겠느냐? Quem dentre vós me convence de pecado? 네. 예수님은 본인 스스로 죄가 없다고 말씀하십니다. Jesus se diz que não tem pecado. 죄 없으시면 누굽니까? Se não tem pecado, quem é ele? 죄 없으시면 하나님이시잖아요. Quem não tem o pecado é Deus, né? 예수님은 하나님이십니다. Jesus é Deus. 하나님이 사람의 몸으로 이 땅에 오신 분입니다. Jesus é quem que o Senhor Deus veio para esta terra com o corpo humano. 죄가 없으십니다. Ele não tem o pecado. 의인이십니다. Ele é justo. 죄 없으신 예수님께서 우리의 모든 죄, 나의 모든 죄를 대신 지시고 십자가에 못 박혀 피 흘리심으로 우리의 모든 죄값, 내 모든 죄값을 대신 완전히 영원히 치르셨습니다. Jesus, sem pecado, levou todos os meus pecados e derramou sangue na cruz e pagou todo o salário do pecado de todo o meu pecado. 내 모든 죄를 대신 지시고 내 죄값을 다 치르셨다니까요. Ele levou todos os meus pecados e pagou com todo o salário de todos os meus pecados. 요한복음 3장 16절입니다. João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 요한복음 19장 30절입니다. E também João, capítulo 19, versículo 30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. 다 이루셨죠. Ele consumou, né? 내 모든 죄값을, 내 모든 죄를 대신해서 십자가에서 그 죄값을 다 치르셨다는 말입니다. Isso quer dizer que ele pagou já o salário de todo o meu pecado na cruz. 히브리서 9장 12절입니다. E também Hebreus, capítulo 9, versículo 12, que diz: Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 속죄를 이루셨죠. Ele efetuou uma eterna redenção, né? 죄를 없애는 일을 완성하셨단 말입니다. Isso quer dizer que ele completou o perdão dos pecados. 그런데 영원한 속죄죠. Mas não é só redenção, é uma eterna redenção. 죄를 없애는 것을 영원히 죄를 없앴다는 말입니다. Isso quer dizer que ele expiou os pecados para sempre. 그래서 세례 요한이 다가오시는 예수님을 보고 사람들에게 말했죠. Por isso, João Batista, ele falou para as pessoas, olhando para Jesus: 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 예수님께서는 2000년 전에 십자가에서 세상 죄를 지고 가셨습니다. O Senhor Jesus, ele levou o pecado do mundo 2000 anos atrás na cruz. 세상 모든 사람들의 모든 죄입니다. É o pecado, todos os pecados de todas as pessoas do mundo. 내 모든 죄도 다 지고 가셨습니다. E ele levou todo o meu pecado também. 태어나서 지금까지 지은 죄, 앞으로 지을 죄 다 가져가셨습니다. Ele levou todo o meu pecado, o pecado que eu tinha cometido até hoje, após o nascimento, e o pecado que eu vou cometer no futuro. 어떻게요? Então, como? 십자가에서 이 세상 죄를 지시고 십자가에 못 박혀 피 흘리심으로
내 모든 죄값을 대신 치르셨습니다. Ele levou todo o meu pecado e foi crucificado na cruz, derramou. Assim, ele tirou todo o meu pecado, o pecado do mundo. 요한복음 20장 19절입니다. E vamos procurar João, capítulo 20, versículo 19, que diz: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e ceadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. 부활하신 주님께서 제자들에게 너희에게 평강이 있을지어다 하셨죠? O Senhor ressuscitado disse aos seus discípulos: Paz seja convosco. 악인에게는 평강이 없죠. Ao ímpio não existe a paz. 악인에게는 평강이 없다고 말씀하셨습니다. E diz que o ímpio não tem paz. 죄인에게도 평강이 없습니다. E ao pecador também não tem paz. 왜요? Por quê? 죄 때문에 죽으면 심판받고 지옥 가잖아요. Porque por causa do pecado morre e depois do julgamento vai ao inferno. 죄 때문에 진정한 평안이 없다는 것입니다. Isso quer dizer que não tem a paz verdadeira por causa do pecado. 그런데 부활하신 주님께서는 너에게 평강이 있을지어다 말씀하십니다. Mas o Senhor ressuscitado diz que paz seja convosco. 왜요? Por quê? 예수님께서 죄를 대신 지시고 영원한 속죄를 이루셨기 때문에 그 사실을 믿는 사람에게 영원한 평강이 있을 것을 말씀하시는 것입니다. Porque o Senhor Jesus levou todos os pecados e tirou esses pecados. E por isso, aquele que acredita nesse fato pode entrar no céu. 이사야서 53장 5절, 6절입니다. Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. Que diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada se desviava pelos seus caminhos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 내 모든 죄를 대신해서 대신 십자가에서 피 흘려 돌아가신 예수님을 믿습니다. Acreditamos em Jesus, que derramou na cruz e morreu ao invés de mim. 예수님께서 내 모든 죄를 대신해서 십자가에 못 박혀 피 흘리심으로 영원한 속죄를 이루셨다는 하나님의 말씀을 믿을 때 영혼 구원이 됩니다. Quando acreditar na palavra de Deus, que o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz, pelos todos os meus pecados, a salvação das almas se realiza. 영혼 구원은 하나님께서 예수님을 통해 주시는 선물입니다. A salvação das almas é presente que o Senhor Deus dá através de Jesus. 에베소서 2장 8절, 9절입니다. E vamos procurar Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Que diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. 영혼 구원을 위해서 사람이 할 수 있는 일은 없습니다. Para a salvação das almas, não tem nada que o homem pode fazer. 또 해서도 안 됩니다. E também não deve fazer. 영혼 구원을 위해서 사람이 뭔가 하는 것은 아무런 의미가 없습니다. Para ter a salvação das almas, o que o homem faz alguma coisa não adianta, não tem sentido. 왜요? Por quê? 죄는 그대로 있으니까요. Porque o pecado está ainda. 사람은 예수님을 통해서 주시는
영혼 구원이라는 죄사함이라는 하나님의 선물을 받으면 됩니다. Homem só precisa receber o dom de Deus chamado a remissão dos pecados, a salvação das almas, que o Senhor Deus dá através de Jesus. 예수님을 통해서 주어지는 죄사함이라는 하나님의 선물을 마음에 받아들이면 그것이 영혼 구원입니다. Aceitar o dom de Deus chamado remissão dos pecados, que o Senhor Deus dá através de Jesus, isso é a salvação das almas. 선물은 받으면 되잖아요. Só precisa receber o presente, né? 선물 받기 위해서 내가 할 일은 없잖아요. Para receber o presente, eu não preciso fazer nada. 선물은 주는 사람이 준비합니다. Quem que dá o presente, prepara ele. 영혼 구원은 하나님께서 죄인을 위해 준비하신 선물입니다. Então, a salvação das almas é presente que o Senhor Deus preparou para os pecadores. 예수님을 통해서 죄인의 죄를 영원히 용서하시고 믿으라고 하십니다. O Senhor Deus perdoou o pecado dos pecadores para sempre através de Jesus e agora manda acreditar. 예수님을 통해서 예수님의 피를 통해서 내 죄가 영원히 용서되었다는 하나님의 말씀을 받아들이는 것이 믿음입니다. Aceitar a palavra de Deus que todo o meu pecado foi perdoado pelo sangue de Jesus, isso é a fé. 다른 말로 하면 은혜입니다. Em outra palavra, isso é a graça. 은혜라는 것은 받을 자격이 전혀 없는 사람에게 거저 주어지는 것을 은혜라고 합니다. Para a pessoa não merecida de receber o que é dado de graça, se chama graça. 하나님께서는 죄인의 죄를 예수님을 통해서 영원히 용서하셨습니다. O Senhor Deus perdoou o pecado dos pecadores para sempre através de Jesus. 영원히 용서하셨다고 말씀하셨습니다. E também diz que já perdoou todos os pecados para sempre. 그 사실을 믿으라고 하십니다. E também fala que acredita nesse fato. 은혜, 믿음, 같은 말입니다. A graça, a fé, são a mesma palavra. 하나님의 은혜, 예수님을 통해서 주어지는 하나님의 죄사함의 은혜를 마음에 받아들이는 것이 믿음입니다. Aceitar no coração a graça de Deus dado através de Jesus é a fé. 하나님의 은혜를 마음에 받아들일 때 성령님의 도우심으로 말미암아 하나님의 은혜가 그 마음속에 참으로 깨달아집니다. E também quando aceitar a graça de Deus através da ajuda do Espírito Santo, essa graça pode ser entendida verdadeiramente. 골로새서 1장 6절입니다. E vamos procurar Colossenses capítulo 1, versículo 6. Que diz: que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날, O dia em que conhecestes a graça de Deus em verdade. 이것이 영혼 구원입니다. Isso é a salvação das almas. 예수님을 통해서 내 모든 죄가 영원히 용서됐다는 사실이 믿어지는 거죠. Então, isso quer dizer que pode entender que todo o meu pecado foi perdoado através de Jesus para sempre. 이 사실을 깨닫는 것도 내가 깨닫는 것이 아닙니다. E não é eu que percebe esse tipo de fato. 사실은 성령님의 도우심으로 말미암아 이 사실이 마음에 깨달아지는 것입니다. Na verdade, dá para acreditar nesse fato pela ajuda do Espírito Santo. 성령님이 하시는 일은요, 예수님을 통해서 죄인의 죄가 영원히 용서됐다는 사실을 믿어지게 하시는 것이 성령님의 일입니다.
Fazer acreditar que o pecado foi perdoado para sempre pelo sangue de Jesus. Isso é o trabalho do Espírito Santo. 이 성령님의 도우심으로 말미암아 하나님의 은혜가 그 마음속에 참으로 깨달아진 사람은 지옥에 가지 않고 천국에 갑니다. O homem que entendeu verdadeiramente a graça de Deus pela ajuda do Espírito Santo, esse homem não vai ao inferno. 그리고 이 사실이 믿어진 사람에게 하나님께서는 그 보증으로 성령님을 주셨습니다. E também, para quem acredita nesse fato, o Senhor Deus deu o Espírito Santo como o penhor. 고린도 후서 5장 5절입니다. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, que diz: Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. 하나님의 은혜가 그 마음속에 참으로 성령님의 도우심으로 말미암아 깨달아진 사람에게는 성령이 오셨습니다. Para quem entendeu verdadeiramente a graça de Deus, pela ajuda do Espírito Santo, realmente veio o Espírito Santo. 네, 오늘은 영혼 구원에 대해서 살펴보았습니다. Sim, hoje então verificamos sobre a salvação das almas. 다음 시간에는 생활 구원, 성품 구원에 대해서 살펴보겠습니다. Então, na próxima vez, vamos verificar sobre a salvação da vivência, ou seja, a salvação da personalidade. 주님의 은혜 가운데 늘 평안하시고 영육간에 강건하시길 기도합니다. Eu espero que vocês sejam em paz sempre no meio da graça e também estejam com saúde. 감사합니다. Obrigado.